Olha só essa notícia. O Detran de Goiás e o Proteste fizeram um teste com pães de forma. E aí o objetivo era descobrir se o pão de forma apontava positivo no teste do bafômetro depois de algum tempo. E não é que deu positivo, como se a pessoa tivesse ingerido bebida alcoólica. Vamos conversar ao vivo com o Oscar Xavier, que está com a nutricionista, para explicar o porquê desses testes terem dado positivo, né? Minha gente, boa noite, Oscar. Então, o nosso pão de cada dia pode acabar virando um problema aí? Como é que é isso? Me conta, Oscar Xavier. Até pode, viu, Linda? Até pode. O pãozinho nosso de cada dia pode se tornar um problema se a gente comer e for direto para o trânsito e se deparar com uma blitz, e ainda mais se tivermos que nos submeter a um teste de bafômetro, pode sim ter um problema. Mas calma, a gente vai esclarecer isso, porque esse assunto ganhou as redes sociais durante a semana, partindo lá de Goiás, da onde foi feita a pesquisa, e muita gente no Brasil inteiro tem falado sobre isso, e também esse tema surpreendeu muita gente. Poxa vida, como um pãozinho, um pão de forma, se eu comer um misto quente eu não posso dirigir, vou ter problema, e as crianças? Não tem problema de comer o pão que tem um teor alcoólico em sua composição? Bom, a gente convidou aqui a nutricionista Flávia Medeiros, que está aqui com a gente. Também organizamos aqui alguns tipos de pães para explicar melhor. Mas antes do papo com a Flávia, para nos explicar sobre tudo isso, eu quero mostrar que hoje à tarde, mais cedo, eu fui às ruas e conversei com alguns motoristas sobre isso, esse tema que é bastante surpreendente. Vamos ouvir o que disseram alguns motoristas aqui de João Pessoa. É preocupante, porque quem é que não come um pão hoje, né? Tá dirigindo, vai trabalhar e volta e de repente uma blitz, como habitualmente existe aqui na cidade. Então é preocupante, sim. De repente, vai que tenha algum teor alcoólico e ser flagrado seria muita surpresa pra gente, né? É complicado, porque eu sou viciado em pão, ficou ruim. Muito bem, tá aí. Todo mundo meio que pego de surpresa, né, com essa história. Muito bem, todos nós estamos surpreendidos, por isso viemos conversar com quem entende do assunto. Flávia Medeiros é nutricionista, tá aqui comigo, organizou aqui essa mesa, que tá muito bonita, inclusive, na hora da janta, né? Flávia, boa noite, obrigado por atender a gente aqui no Jornal da Correio. Por que que tem álcool na composição dos pães, especialmente dos pães de forma? O pãozinho de forma misto quente é comum na mesa do paraibano, do brasileiro. A gente precisa ficar preocupado na hora de comer o pão? Até isso. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, pessoal de casa. Boa noite, Linda. Então, quem não é apaixonado, né, por um misto quente, um sanduíche natural? O que acontece? Algumas marcas, elas exageraram um pouco no composto que é colocado na fermentação desses pães. Sim, o composto de fermentação vai álcool. Na hora que vai ser assado, sai uma parte desse álcool. Porém, para que tenha uma durabilidade maior, esse pão é acrescentado também após assado o etanol. Então, algumas pessoas começaram a se queixar que quando abria a embalagem, se tinha cheiro de álcool, se tinha gosto de álcool no pão, e foi-se feita uma pesquisa para tentar realmente saber se existe ou não presença de álcool e quais marcas mais se tem esse álcool. E foi confirmado que sim, está aí, né, a Blitz, que foi comprovado em Goiânia que algumas pessoas estavam caindo nela sem ter bebido nada. Alguns pães, eles apresentam um teor alcoólico maior do que outro, porque, por exemplo, aqui você organizou, tem pão francês e tem dois tipos diferentes de pão de caixa. Uns podem ter mais álcool do que outros? Pode sim. O que acontece? Todo pão industrial, que não seja o caseiro, esse pão de sal, pão francês mais conhecido, ele é uma fermentação mais imediata, rápida, a pessoa pode consumir, ele não vai aditivos. Ele acaba sendo mais saudável. Todo pão de forma ou pães industriais que vão durar mais de um mês ali na embalagem, eles vão ter esse conservante, que vai ter o etanol. E se ele tiver frutas cristalizadas, a tendência é fermentar mais. E dependendo até da saúde digestiva da pessoa, estomacal, ela pode fermentar ainda mais. Por exemplo, nesse teste do bafômetro, só é tolerado até 0,5. Já nos pães que deram a quantidade de álcool, eles foram
de 1,26 a 3,26. Então, é uma concentração superior e pode parar sim a pessoa numa blitz, sem ela ter bebido. Quanto tempo levaria para o nosso organismo, de maneira geral, digerir isso, de modo que eu consiga comer o meu pãozinho, meu sanduíche e ir seguro para o trânsito? O que é que essa pesquisa foi feita e identificada? Que se ele consumir um sanduíche natural, é interessante que o motorista espere pelo menos 15 minutos para poder realmente pegar a estrada para ficar livre do bafômetro. Mas não quer dizer que você em casa que bebeu uma cervejinha vai conseguir enganar realmente dizendo que comeu um pão. Porque... Eu estava pensando nisso, porque, por exemplo, eu posso ingerir bebida alcoólica e tentar enrolar a justiça dizendo, não, eu não ingeri bebida alcoólica, eu só comi um pãozinho. Não vai dar para fazer isso, né? Não vai dar, até porque o teor de álcool ele supera, vai acima de 100 e o pãozinho ele vai muito próximo do mínimo. As marcas que deram maior concentração, que foi a Bauducco, que foi a Visconti, que faz parte da própria Bauducco, elas vão dar 3,26. Então, a concentração é muito próximo do mínimo. É como se fosse uma trufa de licor de cereja. Então, é muito pouquinho. Então, eles só são parados porque dá acima do nível mínimo. Mas uma bebida alcoólica, como um licor, como uma cerveja, um drink, realmente vai ultrapassar e sim, a justiça vai saber quando você realmente está certo e quando você está errado. Muito bem, conversamos aqui com quem entende muito do assunto, Flávia Medeiros, nutricionista, muito obrigado pela participação aqui no Jornal da Correio. Tá aí, gente, tá explicado. Você pode comer o seu pão tranquilamente, espera um pouco, se você for jantar e dirigir logo na sequência, se tiver a oportunidade de esperar um pouquinho para fazer a digestão direitinho, aí você não vai ter problema nenhum. Certo, linda? Ficou claro? Ficou sim. Obrigada, Oscar, pela participação, viu? Boa noite aí para você.